E aí, povo de Deus, seja bem-vindo ao canal, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje nós iremos ler no livro de Jó, capítulo 19, 20 e 21. Jó reafirma a sua fé no Redentor. Olha que beleza. Então Jó declarou: até quando afligireis a minha alma e me atormentareis com vossas críticas? Já me humilhaste de 10 vezes, não vos envergonhaste de me maltratar? Se é verdade que cometi alguma falta, o erro que cometi diz respeito somente a mim mesmo. Se vós de fato quereis vos envaidecer sobre a minha pessoa e usar contra a minha própria humilhação, sabei, pois, que foi Deus quem me provou e fez sofrer, envolvendo-me em suas redes. Entretanto, se clamo injustiça, eis que não obtenho resposta. Grito por socorro, contudo não vejo justiça. Bota a boca lá. Ele bloqueou meu caminho e não tenho como vencer os obstáculos. Cobriu de trevas as minhas veredas. Despiu-me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. Quebrantou-me de todos os lados, tanto que estou a ponto de expirar sobre a terra. Despojou-me da esperança que alimentava, como quem arranca uma simples planta do solo. Sua ira acendeu-se contra mim e agora me considera como um inimigo. Juntas, suas tropas avançaram poderosamente, cercam-me e acampam-me ao redor da minha tenda. Ele levou os meus irmãos para longe de mim, e os que me conhecem tornam-se como estranhos para mim. Os meus parentes me abandonaram e os meus amigos se esqueceram de mim. Os que me visitam e também as minhas servas me consideram estrangeiro, não passo de um estranho aos seus olhos. Chamo meu próprio servo e sequer me responde. Vejo-me obrigado a suplicar-lhe ajuda. O meu hálito é intolerável para minha esposa, sou repugnante para os meus filhos, para os filhos da minha mãe, né, os irmãos. Até as criancinhas zombam de mim e acham graça do meu estado quando chego. Todos os meus amigos, inclusive os mais chegados, agora me detestam. Aqueles mais íntimos, a quem amo, simplesmente voltaram-se contra mim. Estou reduzido a pele e osso, e apenas minhas gengivas ainda não estão inflamadas. Portanto, tende compaixão de mim. Meus caros amigos, tende misericórdia da minha pessoa, pois foi a mão de Deus que me feriu. Por que me perseguiu? Por que me persegues? Como Deus está procedendo? Mas não vos fastais jamais de consumir a minha carne? Quem dera as minhas palavras fossem críticas. Sim, fossem todas gravadas em um livro histórico. Quisera eu elas fossem talhadas a ferro sobre o chumbo ou gravadas para sempre na rocha. Contudo, eu sei que meu Redentor vive e que no fim se levantará para me defender e vindicar, ainda que eu esteja no pó do meu túmulo. E depois que todo o meu corpo estiver consumido pela terra, sem carne, então contemplarei a face de Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu pessoalmente, não outra pessoa, o verá e me dirá como ele é. Quão intenso é o desejo do meu coração por esse dia. Se conjecturares, como haveremos de censurá-lo e persegui-lo? Pois concluímos que a causa de todo esse mal está nele. Melhor será, pois, que tenhas a espada da justiça, pois por meio dela vêm os castigos, a fim de que saibas quem é o Todo-Poderoso. A justiça é imparcial e infalível. Capítulo 20. Então Zofar, o Naamatita, replicou: agitam-se em seu íntimo os meus pensamentos e levam-me a voltar a lhe dirigir a palavra, porquanto estou profundamente angustiado. Estou ouvindo a tua repreensão que me atingiu e insulta.
Contudo, agora é a minha vez de te responder. Não sabes que desde a antiguidade, desde que Adão, o primeiro homem, foi posto sobre a terra, o riso dos maus é passageiro e a alegria dos ímpios dura apenas um momento. Ainda que sua arrogância atinja os céus e a sua cabeça toque as nuvens, ele desaparecerá tão completamente como seu próprio excremento. A quem eu tenho visto questionará onde ele foi parar. Passará como um sonho e já não será achado. Ele se dissipará como uma visão da noite. Os olhos que o viam já não o verão, nem mesmo o seu lugar o contemplará outra vez. Seus filhos terão que indenizar os pobres. Ele próprio, com suas mãos, terá que reconstruir suas posses. Seus olhos, ainda cheios de vigor juvenil, morrerão com ele no pó. Se a maldade tinha sabor doce em sua boca e ela a escondia debaixo da língua, ainda que a retenha na boca para saboreá-la, ainda assim esse manjar se corromperá em seu ventre, nas suas entranhas será como veneno de cobra. Vomitarás as riquezas que engoliu. Deus fará seu estômago lançá-las sobre a terra. Sugará veneno de cobra, as presas de uma víbora o exterminarão. Não terá o prazer de contemplar os regatos, os ribeiros e os rios caudalosos que vertem mel e nata de leite. Terá que devolver tudo quanto deu sua vida de trabalho, sem desfrutar o seu amealou, sem poder se alegrar com os lucros conquistados. Porque destruiu Azabe, as moradias e a dignidade dos pobres, que se apropriou de casas que não construiu. Com toda certeza, a sua cobiça não lhe trará paz e segurança, e o seu tesouro não conseguirá livrá-lo do mal. Nada mais lhe restou para devorar. Sua aparente prosperidade não durará muito. Em meio às suas riquezas, a aflição o consumirá. O poder aniquilador da desgraça o atingirá de uma vez por todas. Quando ele estiver de estômago cheio, Deus liberará a fúria da sua justiça contra ele e sobre a sua vida e sobre a vida dele despejará todo o conteúdo da sua ira divina. Se conseguir se desviar da arma de ferro, o bronze da flecha de Deus o alcançará e o atravessará. Ele ainda arrancará das suas costas a ponta reluzente saindo do seu fígado. Assombro e desespero cairão sobre ele. Densas trevas aguardarão o momento de tragar todos os seus tesouros. Um fogo aceso por mãos humanas o exterminará e devorará o que restar em sua tenda. Os céus proclamarão a sua culpa, a terra se levantará contra ele. E naquele dia, quando a ira da justiça de Deus se derramar sobre essas pessoas impiedosas, todas as suas riquezas serão levadas como pelas águas avassaladoras de uma inundação súbita. Esse é o final que Deus tem preparado para os ímpios e maldosos de coração. É o destino e a herança designada por Deus para essa gentalha. O intricado êxodo dos ímpios. Aqui tem muitas palavras diferentes. O intricado êxito dos ímpios, capítulo 21. Então Jó tomou a palavra e rogou: escuta, pois, atentamente minhas ponderações. Seja este o consolo a mim concedido de vossa parte. Permita-me, portanto, que eu fale livremente, e quando tiver encerrado minha tese, zombai à vontade da minha pessoa. Porventura, a minha queixa é em relação ao ser humano? Contudo, ainda que fosse, não teria eu motivos para perder a paciência? Olhai, pois, para a minha pessoa e ficai perplexo. Ponde a mão sobre a vossa boca. Só de pensar sobre isso, fico aterrorizado, todo o meu corpo estremece.
Afinal, por que vivem os maus e ímpios? Por que chegam à velhice e ainda se tornam mais poderosos? Eles têm a felicidade de ver os seus filhos estabelecidos ao seu redor e os seus descendentes diante dos seus olhos. Suas casas, é assim mesmo? Suas casas vivem em paz e segurança, absolutamente livres do medo. A vara da repreensão divina não os vem castigar. Seus touros jamais cessam de reproduzir. Suas vacas dão crias de tempo em tempo, sem nunca abortar. Sentem-se à vontade para deixar que seus olhos corram como cabritos pelos montes e todos põem-se a dançar. Então aqui já está questionando o seguinte, é que os ímpios, eles vivem muito tempo e os gados, os animais deles não morrem, as vacas, as crias não abortam, né? Mas eu acho que isso acontece com os ímpios para eles continuarem ímpios. E você, que é justo, continuar na sua aprovação ali, temente a Deus e firme na sua aprovação. Então é por isso que nós não devemos ter inveja dos ímpios. Realmente, eles não se dão mal. Eles fazem maldade e continuam vigorosos. Eles crescem e se multiplicam. Mas isso é algo de propósito da parte de Deus, para você continuar correto como você sempre foi. Para você continuar garantindo a sua salvação em Jesus Cristo. Então, não esquenta a cabeça, que no momento certo, você vai receber o maior prêmio da vitória, que é a salvação em Jesus Cristo, que o próprio Deus tem guardado para você. Então, ficai firme, em nome de Jesus. Eu me perdi. Achei. Eu acho. Ah, tá. 12. Cantai apanhando a música do tamboril e da harpa, alegrando-se ao som da flauta. Ó, os ímpios desfrutam seu tempo de vida no conforto da prosperidade, no tempo certo, descem em paz ao Seol, à sepultura. Ainda assim declaram eles a Deus: afasta-te de nós, deixa-nos. Não temos o menor interesse em conhecer os teus princípios de vida. Afinal, quem é o Todo-Poderoso para que o servamos? Que ganho ou recompensa teremos se lhe fizermos orações? Entretanto, a prosperidade e a felicidade que possuem não dependem deles, tampouco está segura em suas mãos. Portanto, longe de mim o conselho dos ímpios. Entendeu? Ele não quer o conselho dos ímpios. Ora, quantas vezes se vê apagar a lâmpada do ímpio e se contemplar a sua morte? Quantas vezes a desgraça cai sobre eles, ou que Deus, em sua ira justa, lhe envia dores e sofrimentos? Quantas vezes ocorre que eles sejam levados de um lado para o outro, como um palha ao vento, ou um furacão, ou arrebata como o pó da terra? Segundo o dito popular, Deus castiga nos filhos os pecados do pai. Ora, mas é o próprio pai faltoso que deveria pagar por seu erro, a fim de que aprendesse a lição. Portanto, que o pecador receba a sua própria condenação, que seus olhos vejam a sua ruína, que o próprio ímpio beba da ira do Todo-Poderoso. Afinal, se ele já está morto e nada sente, se já está no Seol, o mundo dos mortos, que lhe importará que a sua família sofra? É verdade. Ora, será possível que alguém possa acrescentar algum conhecimento ao Todo-Poderoso, que julga também os seres celestiais? Alguns homens levam uma vida feliz e tranquila e morrem abastados, com saúde e cheios de vigor. Outros, entretanto, nunca provaram um momento de alegria e morrem com o coração repleto de amargura. Mas Deus tem preparado para essa pessoa que sofreu aqui na terra algo maravilhoso. A Bíblia diz que é algo tão maravilhoso e bom que nós nem podemos pensar
ou imaginar, é algo inimaginável. Nem sei se essa palavra existe. Existe essa palavra, Alana? Inimaginável? Ela falou que não existe. Beleza? Você quer ver um exemplo? Tem lá a história de Rico e Lázaro. O rico era rico, vivia uma vida maravilhosa, e Lázaro era um mendigo, cheio de ferida, cheio de pereba, que os cachorros lambiam as feridas dele. Mas quando o rico morreu, foi para o lugar dele, e quando o mendigo morreu, Lázaro morreu, foi para o céu, descansar e desfrutar das coisas maravilhosas que Deus tem para nós. E de novo eu me perdi, mas vou me achar. Acho que me achei. Portanto, que o pecador receba a sua própria condenação, que seus olhos vejam a sua ruína e o seu próprio ímpio... Me perdi. Ora, será possível que alguém possa acrescentar? Não. Alguns não. Todavia, uns e outros jazem no pó e serão tomados e consumidos pelos vermes da terra. É isso. Conheço muito bem os vossos pensamentos e as más intenções de me fazer justiça, porquanto alegais: onde está a casa do príncipe, o grande homem? Onde está a morada do ímpio? Ora, nunca fizeste estas perguntas aos viajantes? Não aceitais o que disseram? Que o mal é preservado no dia da destruição e poupado no dia da ira de Deus. Ninguém se levanta para os acusar das maldades que comete. Ninguém o faz pagar pelos seus atos injustos. Ele é conduzido para a sepultura e vigiam-lhe o túmulo. Para ele é macio o terreno do vale, assim como uma multidão inumerável o precedeu. E esse aqui é o último capítulo. Portanto, como quereis oferecer-me consolo, se vossa doutrina é falsa e nas vossas afirmações há mentiras? Então, se você pegar lá de novo e voltar o vídeo aí, você vai ver que lá no comecinho de Jó, o próprio Deus fala dele. Havia um homem na terra de Uze e o seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, honesto e justo. Amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. Isso no capítulo 1. Beleza? Então, aqui, né, a pessoa que escreveu foi mediante as orientações de Deus, falando de Jó, que ele era essa pessoa. Jó era um pai de 7 filhos e 3 filhas. Ele possuía 7.000 gados, 10.000 ovelhas, 500 jumentos e boi. Então o cara era rico. Mas para ele não tinha nada disso. Ele tinha medo de mal e, portanto, ele orava e pedia a Deus perdão pelos seus pecados dos filhos dele. Ele fazia oferta de manjares lá para Deus lá. Ele fazia lá as coisas que tinham que ser feitas. Então ele estava sempre precavido diante de Deus. E para quando o dia mal viesse, ele estivesse preparado. E o dia mal chega, né? Para todo mundo. Glória a Deus por isso. Então, é isso, pessoal. Jó, o livro de Jó é um livro que eu gosto muito e eu leio várias vezes. E essa é a primeira vez que eu estou lendo em voz alta e eu estou gostando muito. Então, o vídeo é esse. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.